Mas sobre a parte esportiva, o que você está achando do Kleber Xavier? É o treinador que pode colocar o Santos nos eixos? Ou você entende que logo mais o Kleber Xavier vai dar lugar, não para o Tite? Isso aí, o Fernando Bonavides foi muito mal na declaração. Claramente o Tite não é que não aceitou o Santos, né? O Tite está fora de combate. E pelo que eu ouvi, a questão emocional do Tite é complicada. O Tite não está realmente legal e não tem sequer previsão de voltar ao trabalho. Como que você está observando Kleber Xavier no comando do Santos? Ele vai esquentar a cadeira para alguém ou de fato você acredita que ele possa ser o cara para resolver o problema do Santos? Olha, Marcão, ao contrário do que muita gente fala, pensa que a gente é do contra, oposição, eu acho que foi uma boa sacada, tá? Eu não mesmo porque, como eu te falei, eu ouvi de gente que milita no futebol, dizendo que depois da questão de vazamento de contratos e tal, muita gente falou, não, lá para lá eu não vou. Como vão vazar o meu contrato, que eu ganho X, Y, Z? Isso não existe, eu não vou para lá. Sabe? Então, hoje, né, não só hoje, mas nos últimos tempos, o profissional que vai para o Santos, ele quer ganhar muito mais do que ele ganharia no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras. Para ganhar a mesma coisa, ele prefere ficar em outro lugar. Infelizmente, é isso. E aí, quando alguém, né, se dispõe, independentemente de quem seja, de vir e tentar ajudar, eu já fico assim, como eu falo assim, já fico sensibilizado. Tá? Se você vê o material humano que tem hoje no Brasil, em termos de treinadores, eu vejo que seria muito difícil uma escolha ser, como eu posso falar, uma escolha ser importante assim no sentido de mudar alguma coisa dentro do Santos. Eu acho que a contratação desse grupo, né, que eu considero essa comissão técnica, foi para permanecer o Santos na Série A. Não foi para objetivar campeonato, Libertadores, Sul-Americana, não. Kleber Xavier veio para manter o Santos na primeira divisão. Manter o Santos na primeira divisão. Corinthians contratou o Dorival para brigar por título e colocar na Libertadores. Isso. O Grêmio contratou o Mano também com esse objetivo. O Santos contratou um treinador para se manter. Exatamente. Para se manter. O Fluminense também para o Renato conseguir alguma coisa e assim por diante. O Santos não. O Santos ele contratou para ficar na primeira divisão. E, infelizmente, isso é uma coisa que é a nossa realidade. É a nossa realidade. Não vejo outro... Né, eu devolvo a pergunta para você. Quem poderia, talvez, estar no lugar desse pessoal? Eu não vejo, sinceramente, o meu horizonte local aqui, eu não vejo nenhum outro, a não ser... Ninguém quis, né, Cimino? É aí que está. Se você chegar no São Paulo e o cara não quer, como que você vai fazer? Teríamos que recorrer para uma prateleira menor, que era Eduardo Batista, Mancini, esses treinadores de terceira prateleira, agora, segunda prateleira. Se você tivesse num início de campeonato, início de planejamento, aí eu pensaria, por exemplo, num treinador argentino. Isso. Né? O Cláudio Heinz, por exemplo, eu admiro muito o trabalho dele. E por aí vai. Hoje eu acho que o profissional... A frase mais errada que eu ouço, desde que eu aprendi a gostar de futebol, é que no Brasil nós temos 200 milhões de treinadores. Essa é a maior fake news que existe, é que no Brasil nós temos 200 milhões de treinadores. Eu te afirmo, te garanto que são pouquíssimas pessoas no Brasil que conhecem futebol. É verdade, concordo. Pouquíssimas. Tanto é que nós perdemos espaço para... Hoje nós não passamos em Copa do Mundo, nós não passamos de quartas de final. E talvez a próxima vamos sofrer para passar da primeira fase. Exatamente. Bom, já estamos penando para estar numa eliminatória. Para estar entre os 7 Exatamente. das eliminatórias. Então, é uma realidade que as pessoas fogem, mas no Brasil não tem profissional, não tem... Aliás, é o seguinte, Marcão, depois que inventaram a tal da CBF Academy, o Brasil nunca mais ganhou nada. Nunca mais ganhou nada. E aí você vê um treinador que sempre recusou fazer qualquer atualização,
foi o Renato Gaúcho, é um cara que está aí. Né? Isso. Que é um dos principais treinadores ainda do futebol brasileiro, né? Exatamente. Clóvis Cimino aqui no Varanda Cast, para você ligadinho no Varanda Cast. O Cimino, antes de começar o nosso Gosto ou Não Gosto e Por quê, Cimino será candidato nas próximas eleições? Não, Marcão, isso não? Aí eu não... Apesar que a última pessoa que falou isso foi o Tele Santana, né? É verdade. O Tele falou que seleção brasileira não é lugar para pessoa séria, né? E foi. E voltou em 86. Mas Marcão, eu não desejo para ninguém passar... É desgastante, Cimino? A campanha é muito desgastante, porque você deixa de lado tudo que você faz, né? Tua vida pessoal, profissional, familiar, né? E aí você, às vezes, você recebe telefonemas nas mais variadas horas do dia, né? As pessoas te invadem a tua privacidade, as pessoas vêm com calúnias para cima de você, aí você não tem como se defender, às vezes, né? Porque a coisa é colocada de um tal modo que você fala, pô, mas de onde esse cara achou uma coisa desse tipo? Não existe. Entendeu? E aí, só que o estrago já está feito e tal. Então, Marcão, eu não preciso do Santos, né? O Santos nunca me deu de comer e o futebol também não me dá de comer, então eu... O Cimino, como é que está a oposição do Santos hoje? Porque nós temos lá, nós temos hoje o nome do Marcelo Teixeira. O Marcelinho, por estatuto, não pode. Se o Marcelo quiser colocar alguém, seria lá o Júnior Bozella hoje, talvez alguém que esteja sendo preparado. Não sei se vai ser o nome. Candidato natimorto, né? Exato. Esse é natimorto. Mas, Nati? Natimorto. Essa é boa. Agora, quem é o candidato hoje da oposição? Quem está se preparando em termos políticos para ser oposição a Marcelo Teixeira nas próximas eleições? Então, né, o Marcão, a gente está falando, a gente fala com todo mundo, tá? A gente sempre falou inclusive com o pessoal da situação, a gente conversa. Sim. A gente não tem. Esse é o grande, o grande diferencial da política do Santos, né? A política do Santos é aquela que você faz de amigos, você faz inimigos, e de inimigos você faz amigos. Isso é muito normal na política do Santos. A gente tem conversado, a gente se encontra, né, com o Maruca, com o Ivan, com o Agostinho, com o Vladimir, a gente se fala, né, discute como que está uma coisa, como está outra, mas ninguém assim imagina... Ninguém se coloca como candidato ainda, Cimino? Não, nesse momento não, mesmo porque a gente não sabe o que pode vir numa eventual reforma estatutária. O Vladimir Matos esteve aqui no Varanda Cast semanas atrás. Um abraço ao Vladimir. Um abraço ao Vladimir, cara espetacular. E disse o seguinte, que a eleição do Santos vai passar muito pela escolha do candidato do pai do Neymar. Você acredita nisso? Concordo plenamente. Que o próximo presidente do Santos passa... Se não for o próprio pai do Neymar, né? Você acredita que tem condição? Eu não acredito que ele se enfia numa dessas. O Neymar, eu acho que é sócio desde 2008 e o pai era dependente dele, né? Olha só, o pai era dependente dele por um tempo. Eu não sei se ele já tem 10 anos de... Mas não tem que ter 2 anos de conselho? Não? Só tempo de sócio? Hoje, aí que está. Tem que ver como que possa vir essa reforma estatutária. Depois, de repente, essa reforma estatutária pode vir com um artigo lá chamativo de SAF, né, para o torcedor, para o sócio votar em peso pela aprovação, porque é na base do rolo compressor, né? Sim. Para votar a favor do novo estatuto, mas, né, e aí ele tire, como na última atualização estatutária aconteceu, que tem esses aí que ficam falando, que eles falam, SAF sim, golpe não, né? Isso. Essa besteira aí. O que acontece? Eles não se puseram contra na reforma estatutária do Rueda, que foi uma resposta que tirou o direito de sócio de votar, que tirou o local de São Paulo para votar. Hoje você só pode votar em Santos.
entendeu? E outras coisas que eles poderiam ter avançado, que eles poderiam ter tirado a proporcionalidade de zero, poderiam ter colocado votação individual para conselheiro, né? Porque hoje, né, quem é o teu representante dentro do conselho? Não tem, né? Sabe? Você teve o teu candidato lá, você votou, não sei se talvez não tenha ganho, né? E aí o que acontece? Você está sem representante no conselho. É verdade. Você não sabe a quem socorrer, falar assim, ô fulano, pô, e esse negócio, como é que funciona? Tá? Nós temos alguns efetivos aí, eu vejo sempre a participação aqui do João, né? O João Gonçalves. Isso. Um grande abraço para o João, que é uma pessoa espetacular, mas é muito difícil, às vezes, aquela história, uma andorinha não faz verão, né? Então, perfeito. É difícil você se colocar nessa posição. Agora, o pai do Neymar, se por acaso esse estatuto que eles estão pensando não passar, né, e eu, sinceramente, eu dei minhas sugestões, eu não sei se os sócios fizeram isso, mas na hora que eu recebi lá o meu e-mail, eu fiz 5, 6 sugestões. O presidente da comissão de estatuto, o Celso Pires, falou para mim que foram quase todas aprovadas ou consideradas e vão levar para frente, aquela história toda, exceto essa em votação individual para conselheiro. Mas eu não sei o que vem pela frente, em termos de se vão fazer um corte na questão de mandatos no Conselho Deliberativo. Eu, pessoalmente, acho que o candidato a presidente ele tem que ter uma experiência de Conselho Deliberativo. Tem que ter. É muito difícil ele conviver com esse tipo de situação. O Manuel dos Santos Sá, por exemplo, foi presidente do Santos, ele foi praticamente guindado de sócio a presidente. Sim. E aí teve muita rejeição. E assim, outros casos também que ocorreram na história do Santos. Perfeito. Tá aí, Clóvis Cimino, aqui no Varanda Futebol Debate.